Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Joana d'Arc. Estamos aqui falando nessa segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. E estamos aqui reunidos para conversar sobre o Natal. Meu nome é Ana Valéria, eu sou da Sociedade Espírita de Assistência e Estudo aqui de Guapimirim, agradecendo aos amigos da Casa Espírita, do Joana d'Arc, temos muitos amigos nesta casa. O Grupo Espírita Joana d'Arc fica aqui em Magé, Fragoso, e eu gosto muito dessa casa. Já passei nessa casa por muitos bons momentos que a gente já conviveu ali entre esses amigos. Então, vamos lá dar início ao trabalho do dia de hoje. Vamos abrir uma página do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Anjos, pelas mãos do Divaldo. Então, vamos ver o que a mentora tem para falar conosco. Então, vamos ao recado dela. Acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponha sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não porém da forma como aguardas. Porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Boa, né? Boa mensagem para os tempos atuais. Vamos, então, orar. Amigo Jesus, bom e amado Mestre, reunidos em seu nome, na companhia dos amigos espirituais, do Grupo Espírita, Joana d'Arc, e sobretudo, Senhor, nas mãos de Deus, para a condução do trabalho, para o estudo, para a reflexão, para que todos nós, nesse momento que estamos reunidos, Senhor, em seu nome, possamos, principalmente, contribuir positivamente com toda essa psicosfera do nosso lindo planeta Terra, e nesses instantes em que aqui estaremos reunidos, raciocinando, pensando, reflexionando, avaliando, que possamos doar da nossa energia, da nossa melhor energia à equipe espiritual, a Jesus, o melhor fluido que a gente tiver, para que Ele possa trabalhar, socorrer, amparar a necessitados encarnados e desencarnados. Que as nossas residências possam receber nesse instante a visita dos amigos espirituais, se fortaleçam, que possamos usufruir da presença de Jesus, higienizando os nossos ambientes domésticos, atendendo os nossos familiares, os nossos vizinhos. Jesus, Senhor, mais uma vez, obrigada por tudo, que a sua companhia durante esses instantes seja um bálsamo à nossa mente e ao nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos conversar um pouco sobre o Natal. Nosso trabalho vai estar baseado em 2 livros. Atitudes Renovadas do Espírito Joana de Ângeles, intitulado Elegia do Natal. E o livro Fonte de Paz, o Natal de Jesus, Emmanuel, pelas mãos do Chico Xavier. E vamos usar alguns vídeos. Esses vídeos estão no site videosdabiblia.org. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Começando por Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, nesse capítulo, Elegia do Natal, vamos conversar e ela vai nos contar um pouco desse sentimento de Natal. O espírito, Joana de Ângeles é um espírito muito amigo, muito doce. A visão dela é sempre assim, psicológica, emocional, sentimental.
É muito bom de ouvi-la falar. Então, comecemos assim. Antes dele, de Jesus, tudo eram sombras de ignorância, de astúcia e de perversidade. O ser humano encontrava-se reduzido à condição de ilota, estorcegando em sofrimentos inimagináveis. O predomínio da força trabalhava em favor da endiodez e do crime, enquanto os valores éticos permaneciam desconhecidos e, quando identificados alguns, eram totalmente desrespeitados. Então, ela vai nos descrevendo a época que Jesus escolhe para estar entre nós. Um momento muito difícil da humanidade, a ignorância era muito grande, prevalecia o poder, prevalecia a força. Inclusive, o poder tinha direito de vida e morte sobre as pessoas. Eram momentos de muita dor, a guerra, escravos. Então, a humanidade sofria muito, muito. E só tinham como diretrizes os imperadores. E o que os imperadores, assim, faziam, reis. E a população mais simples, ignorante, sofria muito, inclusive muitos abusos. Então, é um momento de muita dificuldade, treva mesmo, para nós que vivíamos aquela época. Nós, humanidade do planeta Terra, quem sabe até nós mesmos, né? Tendo a visão reencarnacionista, poderíamos estar habitando esse momento. Então, é um momento muito difícil mesmo, o planeta. Aí ela diz, havia, sim, exceções, que constituíam oásis morais de esperança no imenso deserto dos sentimentos. Foi nesse cenário moral torpe, embora a magia encantadora da natureza, que Jesus nasceu. Então, Jesus nasce, traz a luz. Então, vamos acompanhar aqui um momento. Vou compartilhar com os amigos um vídeo, esses que eu falei no início. Vamos lá. Vou colocar aqui para nós. Vou compartilhar. Para que a gente possa assistir juntos. Porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
Shalom Aleichem. Aleichem, shalom. Nasceu Jesus. Jesus agora está entre nós. E Joana continua assim. A sua chegada à Terra, precedida pelos cânticos sinfônicos dos seres angélicos e dos mensageiros da paz, criou uma psicosfera até então desconhecida, iniciando-se um período especial para a sociedade. Espontâneo como os paragens perfumadas do amanhecer, ele, Jesus, chegou suavemente e se instalou nos corações. É verdade que depois dele ainda permaneceram idênticas paisagens morais no mundo. A diferença, porém, consiste no conhecimento que ele proporcionou, para que todos aqueles que desejassem vida tenham-na em abundância. Eu acho esse termo lindo. Jesus veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Como que a gente pode entender essa mensagem? Ele veio, né, como diz Joana, para modificar, mas modificar mesmo, absolutamente modificar o planeta. Não só para nós que conhecemos e que estamos ainda tentando conhecer, mas energeticamente a luz se faz no nosso planeta com a presença dele, com a presença principalmente entre nós, porque ele sempre esteve aqui. Afinal de contas, ele é o construtor divino do nosso planeta, né? Ele é o governador espiritual do planeta Terra. Então, ele sempre esteve entre nós e conosco. Mas quando ele reencarna, está efetivamente entre nós para viver conosco, a energia dele é imensa. E é um magnetismo que a gente não consegue nem saber como é. Por isso é que ela diz que se criou uma psicosfera até então absolutamente desconhecida para nós, que é a presença do amor, da misericórdia. Essa energia que Jesus traz do amor, da misericórdia, do perdão, é algo tão poderoso que até hoje a gente tem muita dificuldade para entender. E ele se apresenta para nós, está entre nós, ele vai exemplificar, ele vai deixar registrado na nossa memória coletiva, né, enquanto espíritos que vivemos no planeta Terra, a lei moral, a moral do Evangelho, a boa nova, a diretriz que todos nós devemos seguir, como disse ele, para chegar a Deus, para alcançar a perfeição. E é esse o momento que se inicia com a chegada dele pelo seu nascimento no Natal. A simples presença dele, já entre nós, nesse dia de seu nascimento, já transformou a energia do planeta. E ela então continua. A partir dessa ocasião sublime, que ocasião? Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância, onde nós pudéssemos ser, e ele ia nos dar essa diretriz de como ser esse espírito que um dia nós vamos com certeza ser perfeitos. Ele veio fazer isso para que tivéssemos vida em abundância, que pudéssemos realizar, que pudéssemos viver,
ele veio nos dar as normas de conduta. Então, a partir dessa ocasião sublime, a criatura humana passou a dispor dos equipamentos e recursos específicos para a aquisição da felicidade, em qualquer situação em que se encontre. Então, Jesus, com certeza, um espírito já perfeito, faz um sacrifício muito grande. O sacrifício não é o da cruz, o sacrifício é de estar entre nós para exemplificar, para que a gente pudesse ter, através da sua própria vivência, o caminho mais correto a percorrer em busca dessa tal felicidade que a gente tanto quer, em qualquer situação que a gente esteja ou estará. Isso é muito importante. Então, hoje, por exemplo, o mundo passa por um momento de dificuldade coletiva e individual. Mais um motivo para lançarmos mãos do conteúdo desse equipamento específico, desse recurso específico que ele nos deixou, que é o Evangelho, a moral cristã, para aplicar no nosso dia a dia, nos nossos momentos, nas nossas dificuldades. Ele fez todo um esforço, ele e uma falange de espíritos perfeitos fizeram muito esforço para que Jesus pudesse estar entre nós e deixasse marcado na nossa mente, no nosso coração, para sempre, a presença perfeita, iluminada de Jesus e seus mandamentos. Esse é o instrumento. Foi por tudo isso que nós conhecemos essa história. Esse era o objetivo, deixar para nós e entre nós a moral cristã, o Evangelho, para que nós pudéssemos ter vida em abundância. E ela diz assim, esses são os recursos, né, para se adquirir felicidade. Aqui a gente adquire felicidade. A gente constrói felicidade. A gente não compra felicidade. A gente vive o nosso dia, a nossa vida, cada um tem a sua, e no dia a dia, se pudéssemos, na maior parte do nosso tempo, pautar as nossas decisões, os nossos valores éticos e morais, o mínimo que fosse na base da moral cristã, ele disse, né, seríamos felizes. E em qualquer momento da nossa existência. Então, agora eu vou dividir com vocês mais um vídeo para a gente poder sentir, mesmo que por um ator, né, se a gente pudesse, a presença dele. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus cresceu, né? Se tornou esse homem magnífico e foi a pregar. Então, nós acabamos de assistir, talvez, um dos maiores códigos de bem conduzir, de boa conduta, que é o sermão das bem-aventuranças. Dentro desse código moral, dentro desse tratado de bem viver que ele nos apresenta, ele então nos chama a atenção para o cristão. Quem é o cristão? Aquele que acredita no Cristo. E aquele que acredita no Cristo é o sal que tempera a vida, que tempera a terra. O sal que não tem gosto, que não faz diferença. O sal que não contribui, né? Não serve para nada. A gente vai pisar em cima. Mas aquele que tempera, que agita, que faz diferença, que contribui, que quando ele é apresentado tem um gosto bom, que ajuda, que se apresenta, que vai à sociedade, que vai diante da necessidade fazer essa diferença, ser essa pessoa que vai ser notada. Porque diz que a comida sem sal é insossa, não tem gosto de nada, não faz diferença. Que sejamos a diferença. Que acreditemos no que a gente é capaz de fazer e sejamos esse sal que tempera não só a nossa própria vida, mas as dos outros que estão ao nosso redor. E nós somos a luz do mundo. Então, quando ele nos chama a atenção para que sejamos esse a ir e a pregar também, a falar do Evangelho, dos benefícios de viver segundo a conduta moral que ele deixou. Não é fácil, claro que não é fácil, a imperfeição em nós é muito grande, mas a gente precisa acreditar, não é isso que a gente acredita. Se nós acreditamos no Cristo, se somos cristãos, acreditamos no Evangelho, que sejamos essa luz, a luz que vai ser colocada no veleiro. E no caso da doutrina espírita, a gente sabe que o de melhor podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Por quê? Não por ela, mas por aqueles que vão ouvir. Então, o Evangelho, visto pelas lentes do Espiritismo, né? Aumentando o seu entendimento pelas lentes do Espiritismo, necessita ser levado, aplicado, recomendado, aonde a gente estiver, que sejamos essa luz, a colocar a luz no veleiro, para que ilumine tudo. Essa é a ideia de quando ele veio estar entre nós. Isso é o ambiente, a psicosfera que o João falou, faz toda a diferença. Ele é a luz que chegou para nós. E que possamos, mesmo imperfeitos, pequeninos, ser uma luzinha. Aonde a gente estiver na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, diante das necessidades das pessoas que nos pedem, na casa espírita, na minha rua, aonde eu estiver, que eu possa fazer a diferença positivamente, e que eu leve a luz. Aliás, a oração de Francisco de Assis já recomenda também, né? Que sejamos luzes, que levemos o que a gente já tem de melhor, que levemos o que nós já sabemos fazer de melhor, e que juntos, cada um com um pedacinho do que já é de melhor, a gente possa contribuir para uma sociedade melhor. Façamos a diferença na nossa vida, apliquemos, em primeiro lugar, o Evangelho na minha própria vida, nas minhas dificuldades, no meu próprio melhoramento, que sejamos cristãos conosco, né? Conosco, em primeiro lugar, e que sejamos extremamente doces, afáveis, companheiros das outras pessoas que estão ao nosso redor, respeitando sempre o momento delas, a situação delas, o jeito delas, o respeito, né, e a dignidade por aquele que a gente
possa atender no percurso. Então, as bem-aventuranças, essa fala de Jesus é magnífica. É um tratado rumo à felicidade, com certeza, não é? E aí, continuando o nosso trabalho, Emmanuel então diz assim: a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente ao Ano Novo. Olha que observação interessante de Emmanuel. Na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno, diante dos nossos compromissos com o tempo. Olha que aí a gente percebe a diferença do pensamento de um espírito como Joana de Ângeles, mais doce, mais emocional, para o espírito Emmanuel, mais prático, né? Mais comportamental. E ele diz assim: a sabedoria que o Natal tem antes do Ano Novo, exatamente na memória que ficou nossa, né? A humanidade vive esse momento para aquela civilização que comemora a estrutura do Natal desse jeito. E diz assim, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante do compromisso do tempo, porque a gente faz isso naturalmente, né? A gente vai chegando no final do ano, a gente vai analisando, a gente vai pensando e a gente vai se comprometendo para o ano seguinte. E esse clima, essa presença de Jesus vai facilitando esses nossos planejamentos, essas nossas revisões, né? Essas ideias que a gente quer desenvolver ou algo que fizemos que não ficou bom, a gente começa a fazer esse balanço na nossa cabeça. Então, é muito interessante essa estrutura, que para mim também, quando eu olhei essa mensagem do Emmanuel, fiquei muito legal, fiquei assim, surpresa, né, com essa colocação, porque exatamente é isso mesmo. Uma semana antes, 15 dias antes, a gente começa. Mas dentro desse clima amoroso da presença de Jesus, reavaliando a nossa vida, os nossos projetos, os nossos planejamentos, a conduta, fazendo um balanço, mas banhada pela presença de Jesus. Isso é ótimo para nós, né? Nos fortifica, nos alegra, porque a presença dele na nossa vida nos faz outra pessoa. Nós queremos ele na nossa vida. E esse reflexo, essa intimidade, essa busca diária da presença de Jesus na nossa vida nos fortalece, nos consola, nos esclarece. Então, nesse momento especial que a gente pensa nele, que é o Natal, esse momento psicológico e emocional nos favorece para uma avaliação do próximo ano, ou seja, do mais um ciclo do nosso tempo. E Emmanuel continua. Projetam-se anualmente sobre a Terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio, à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. Então, esse clima que a gente sente de Natal não é uma coisa da nossa cabeça. Emmanuel disse que projetam-se anualmente, ou seja, nesse período, sobre a Terra, esses mesmos raios, essa mesma essência, essa mesma vibração que a estrela de Belém foi anunciando a presença de Jesus. Ele é como se a gente, ou ele se aproxima mais da gente, e a gente se aproxima mais dele. Por isso é uma energia tão boa, a gente sente a questão da caridade, a gente quer ajudar, a gente quer se reconciliar. Então, o magnetismo, mais uma vez, a energia de Jesus, do amor e do perdão, da misericórdia, ela se faz mais presente nesse período por conta dessa nossa recordação e, como diz Emmanuel, pela própria aproximação dele, dessa energia da estrela de Belém, mais perto do planeta nesse instante. E isso é um momento muito bom para a gente renovar as nossas forças, a nossa fé, né? O otimismo, a esperança e os sentimentos de caridade. Precisamos renovar, nem que seja, aliás, o ideal é que fosse todo dia, mas especialmente nesse momento em que todo mundo para um pouco entre os recessos, e a gente, esse ano, vamos estar obrigatoriamente, ou deveríamos estar mais no núcleo familiar, sem tanto movimento externo, que é muito bom,
o que nos chama a atenção para o valor da nossa vida, da nossa família, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, de forma muito íntima, e sabendo mais do que nunca que Ele está bem perto, porque a humanidade precisa dele. Estamos passando por um momento difícil e Ele se estreita mais ainda. E esse período do Natal, a gente consegue perceber essa energia envolvendo mais ainda o planeta Terra, que é a própria presença de Jesus. E aí Emmanuel continua. Natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto, não podemos olvidar o trabalho renovador que o Natal nos convida. Então, é normal que a gente queira se reunir, estar com a família, fazer a festa dos presentes. É um momento festivo para nós. E esse é um sentimento bom. Mas é um momento festivo das nossas manifestações de confiança renovada. A gente quer, tipo assim, vou deixar para trás, eu não quero, vou refazer. Isso é bom. A gente quer comemorar esse sentimento de alegria, de renovação, de confiança, de esperança. Mas a gente não pode esquecer o que o Natal, né, efetivamente significa. Cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. Então, o que mais importa nesse período de Natal é renovar os nossos votos de fé em Deus, de fé em Jesus, de fé em nós mesmos, na nossa capacidade. Ele esteve entre nós para nos dar vida em abundância. Nós somos capazes de superar, de realizar, de melhorar. Ele disse isso também. Nós íamos fazer o que ele fazia e muito mais. Então, nós somos capazes. Cada um de nós possui a centelha divina, que nos capacita para as realizações que nos propomos de forma honesta, reta, digna. Nós somos capazes. Não precisa ser uma coisa para ser rápida e, como é que eu vou dizer, que a gente se cobre, que vira uma neurose. Não. É para a gente fazer todo dia, com tranquilidade, com respeito, mas todo dia. E acreditando que Deus é o comandante da nossa vida. E que Jesus é esse irmão, esse guia, essa estrela, né, a nos guiar. E quando a gente não pode fazer nada, como é o momento atual, muitos de nós não pode fazer muita coisa, oremos, acreditemos que ele disse que o Pai, nosso Pai Criador, conduziria. E que Ele estava aqui para nos oferecer o melhor. Jesus está entre nós para nos oferecer o que há de melhor. Precisamos acreditar e fazer parte desse esforço para estar com Ele. Então, Emmanuel diz que natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança. Mas não esqueçamos que o trabalho renovador do Natal é nos lembrar todos esse período que um outro tempo vai começar, outro ano vai começar e tudo pode se melhorar. E eu posso fazer melhor, que eu posso realizar, eu posso contribuir, eu posso. Porque Ele acredita em cada um de nós, com certeza. Continuando. E a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É muito interessante, porque esse sentimento de Natal, renovador, é o sentimento da gente reconciliar, né? Porque aí a gente lembra daquele que a gente brigou, que a gente discutiu, do familiar e do amigo, e essa aproximação da energia, da vibração, do amor de Jesus em nós, no ambiente, envolvendo o planeta Terra, e da nossa ideia de renovar, de ser otimista, de fazer diferente, faz com que a gente vá consertando algumas coisas que fizemos de errado, ou pelo menos a gente se propõe a fazer isso, nesse balanço psicológico e emocional das nossas próprias ações,
renovando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com relação a pessoas ou coisas ou situações que ficaram atravessadas em nós. Esse é um momento que nos dá a oportunidade de rever a vida, os valores éticos, aqueles com quem brigamos, será que vale a pena? Não é melhor eu ir até lá e conversar com esse amigo, me reconciliar com aquele familiar? Por que eu vou ter que levar esse sentimento ruim comigo? Esse é um momento que o Natal nos propõe. Exatamente porque a gente lembra da presença dele, dessa pregação que a gente assistiu um pedaço, quando ele fala da bem-aventurados, quando ele fala da aflição, quando ele fala da misericórdia, quando ele fala do amor, quando ele fala da justiça. Porque tudo isso nós queremos receber. Mas ele também vai dizer que a gente precisa dividir isso com os outros. E essa mensagem natalina, essa mensagem do Evangelho, parece que ela renasce, ela ganha força no nosso coração e na nossa mente nesse período do Natal. Exatamente porque a gente lembra dele. Vamos comemorar? Claro que vamos comemorar. A alegria, Jesus era alegre. A alegria é tudo na nossa vida, mas não vamos esquecer. Nunca. Porque que ele está aqui, porque que ele esteve fisicamente entre nós. Não esqueçamos de todo o sacrifício que ele fez em benefício, não da cruz, mas em benefício de um caminho reto, de conduta ética, moral, para nós seguirmos. Aí, Emmanuel ainda continua. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de que praticamos mais intensamente o princípio do amemos uns aos outros. E é muito interessante que no Natal, realmente, esse sentimento em nós desperta com muita força. Aí a gente vai se unir para poder ajudar as crianças na evangelização, para melhorar a cesta básica que a gente vai. Aí a gente se une com os outros colegas, as outras religiões, para compartilhar com eles esse momento, atender a necessidade e a dor do outro. Esse sentimento de caridade, de amizade, de companheirismo, aumenta em nós exatamente, primeiro, porque nós lembramos dele, de tudo que ele nos deixou, e pela própria a proximidade da energia, dessa vibração de amor, como Emmanuel nos diz aqui no parágrafo anterior, que são projetados anualmente sobre a Terra esses raios excelsos da estrela de Belém, que renova a própria condição espiritual do planeta e de cada um de nós, esse magnetismo incansável que Jesus dispõe a nosso favor, que é o amor, que é o sentimento por excelência, é de uma força, de uma consistência tão grande que é capaz de mudar o ambiente de todo o planeta. E a gente vai fortalecendo e exercitando esse olhar para o outro, esse exercício de, se ainda não amamos, mas que nos preocupemos com a necessidade, com a condição que o outro está naquele momento, com a dificuldade. Esse é um dos grandes momentos que o Natal pode nos proporcionar, que a gente olhe para a necessidade alheia e se disponha, na medida que cada um puder, servir. Então, realmente, é um sentimento que a gente vê com muita força nesse período do Natal, a nos lembrar desta frase, né? Desse contexto, amemo-nos uns aos outros. Né? Então, vamos ver só mais um videozinho. Vamos ouvir Jesus mais um pouco. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem.
Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. Muito interessante, não é? A gente poder, mesmo que através do ator, é emocionante essas palavras. Por quê? Porque ela é de uma força, né? De uma força magnética que ficou impregnada em nós, né? No nosso inconsciente, no nosso íntimo, no planeta, como essa verdade absoluta que Jesus deixou para nós, né? Você vê que, quando, mesmo vendo através de um filme, é uma coisa que ressoa dentro da alma, tamanha a força magnética e a verdade. Jesus é o caminho, é a verdade. Tudo que ele deixou para nós é essa forma, é esse lugar, é esse trilhar. Se queremos um dia ser felizes, felicidade real, é esse caminho que precisamos trilhar. E nessa época do ano do Natal, a gente lembra disso com muito mais força, porque a gente para pensar na própria vida. E a ideia de reflexionar sobre a minha própria conduta, sobre os meus valores, e sobre essa energia da presença de Jesus, porque a gente lembra dele, isso é o que nos dá força para continuar, e caminho a seguir, e modelo para realizar. É excelente poder ouvir ele fundamentar toda a estrutura de amor do Evangelho nessa fala que a gente acabou de assistir. Porque se amássemos a Deus sobre todas as coisas, não teríamos desvios morais. E se amássemos o próximo como a nós mesmos, não queríamos ferir ninguém. E aí estão todas as leis, porque vão conduzir todo o nosso comportamento a partir do momento em que consigamos tornar esta máxima uma vivência diária, ou pelo menos mais próximo que a gente pode, que a gente não desista de fazer o mínimo que a gente já pode fazer. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas é isso tudo? Não, a gente precisa começar. E é do pouco, é do mínimo, é do que eu não sei fazer que eu preciso começar. Do simples. Porque Jesus foi simples, ele passou mensagens imensas, mas simples. E é por aí, é simples. É o que eu posso, é o que eu preciso, de uma forma muito consciente e consistente, para que a gente possa efetivamente trilhar o melhor caminho, progredir e ir rumo à felicidade. E aí, continua Emmanuel. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o ano novo à nossa vida. Então, se eu quero algo novo de verdade, né, e o ano de 2021, pelo menos na minha vida, naquilo que eu posso realizar, no que me diz respeito,
eu possa fazer diferente. E diferente é para melhor. É renovado, é equilibrado, é lúcido, é planejado, é coerente, é forte. Então, essa estrutura do Natal antes do Ano Novo nos dá esse tempo, junto com Jesus, de reavaliar a própria conduta e fazer projetos reais, né? Não utópicos, reais, que eu possa efetivamente realizá-los e principalmente de ordem íntima, de ordem moral, de conduta. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal, porque o dia 1º de janeiro é intitulado como o dia da fraternidade universal. Então, Emmanuel diz aqui, com Jesus, quer dizer, no Natal, recebemos o dia do amor e da concórdia. E com relação ao nosso tempo, ao nosso planejamento, essa ideia que nós temos do fechamento de ciclo, quando termina o ano para eu começar o outro, no primeiro dia desse novo tempo da minha vida, que eu me projeto, é o dia da fraternidade universal. O primeiro, quer dizer, o encontro com Jesus no dia do Natal, o primeiro renova a nossa alegria de viver. E o segundo, que é o nosso encontro com o tempo, na renovação do Ano Novo, reforma a responsabilidade que a gente deve ter conosco mesmo, com a nossa vida e com tudo que está no nosso raio de ação. Precisamos ser responsáveis, primeiro, no meu próprio proceder, e depois em todo o meu redor. Então, com Jesus, no Natal, a gente renova a força, a alegria, a certeza da presença de Deus e de Jesus na nossa vida e da força moral do Evangelho. E no 1º de janeiro, na entrada de um novo ciclo, de um novo tempo, de uma nova época na minha vida material, na minha vida encarnada, eu renovo os meus votos de responsabilidade com a minha própria encarnação. Aí mais animado, né? Com a presença de Jesus. Então, vamos agora assistir mais um videozinho para a gente, daqui a pouco, encerrar o nosso trabalho. Seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, Jesus nos apresenta a vida eterna, não é? O reino de Deus. Conversa com seus apóstolos ali, ou com aquelas pessoas que o ouvem, para que possam replicar tudo que viram e ouviram, todos os valores novos que eles estavam aprendendo naquele momento. Que ele fosse, pregasse, divulgasse, falasse da boa nova, para que o mundo pudesse ter chance de renovação e de modificação, consequentemente de regeneração. Então, esse é o grande espírito que o Natal nos renova, modificar, regenerar, evoluir e nunca esquecer que o cristão faz a diferença onde ele estiver. Que possamos ser essa diferença onde a gente estiver. E que nós possamos ser em nós esse ser alegre, confiante, esperançoso e de fé. E Emmanuel, então, vai terminando. Comecemos oferecendo a ele, Jesus, 5 minutos de pensamento e atividade. E a breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão, iluminados para nós. Então a gente precisa renovar sempre os nossos votos, mas é os votos de renovação e de transformação íntima e pessoal, rumo a um mundo melhor, mas o nosso mundo. Não esqueçamos que cada um de nós é responsável por edificar o mundo pessoal em que vivemos. Se queremos um mundo melhor, se queremos felicidade, se queremos renovação, que façamos isso primeiro em nós, no nosso mundo, e depois a gente apresente a esse mundo exterior tudo que a gente pode fazer de melhor. Que possamos contribuir sempre a serviço de Jesus, a serviço de Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite e Feliz Natal. E que a gente possa ter um ano novo realmente de muita renovação e que saibamos aproveitar em benefício de cada um de nós o que vivemos em 2020. Que diante de todas as dificuldades que vivemos, possamos sair melhores, mais maduros, mais experientes e que contribuamos aonde estivermos para construirmos o reino de Deus na terra. Muito obrigado. Feliz Natal. E vamos então fazer o encerramento de novo. Vamos ler mais uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles. Olha que interessante. Quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima a retroceder, a desistir. É natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual. Na área das ações morais, a reação é ainda maior, porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. Não abandones desse modo os teus intentos de moralidade e crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. Que a gente não desista do que a gente acredita, né? Se acreditamos em Deus, em Jesus, no Evangelho, que a gente não desista de alcançar esse caminho que Jesus disse que nós somos capazes de chegar. Então vamos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos e por termos, Senhor,
recebido de suas mãos esse Espírito lindo que é Jesus. Como diz lá no Livro dos Espíritos, Kardec diz que Jesus é o Espírito que Deus nos oferece para viver, para ter como guia e modelo, que possamos efetivamente estar neste caminho, Senhor. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, mas para sempre possamos estar com Jesus, olhando para Ele. Que não desistamos de nós mesmos, que a gente não desista do que a gente acredita. Abençoe-nos, Senhor, a cada um de nós. Abençoe nosso planeta, a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Abençoe-nos, Senhor, que a luz de Jesus brilhe a envolver todo o planeta Terra. E Ele disse que estaria atendendo os necessitados e os humildes. Que a gente possa ser essas mãos, esse servidor humilde, mesmo que a gente não saiba muito bem o que fazer, mas que a nossa mente, que os nossos pensamentos, que o nosso coração e as nossas emoções possam estar a serviço do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, amigos, boa noite e muito obrigada. Feliz Natal.